Seja bem-vindo a mais um programa Papo de Marketing. E hoje vamos falar sobre a experiência do consumidor, esse tema que a gente escuta tanto falar e a cada dia é mais importante, é mais vital. E quem vai debater isso com a gente são os administradores Bruno Garcia e Carlos Alexandre Duarte Correia, que são membros da Comissão Especial de Marketing aqui do CRA-RJ, e o Ricardo Reuters, que é consultor em estratégia de marketing. Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos. Obrigado, é uma satisfação renovada sempre estar aqui com os amigos e hoje aqui com o Bruno e com o Ricardo. Obrigado, pessoal, boa tarde. Obrigado aí pela oportunidade de participar desse papo. Boa tarde, obrigado aí por me receberem para essa troca de ideia. Vamos ver onde a gente vai parar. Adoro! Bom, vamos começar então falando um pouquinho quais são as características mais importantes da experiência do consumidor hoje em dia, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão, até para a gente poder fazer um panorama, né, de como que o marketing está vendo essa questão nos dias atuais. Vamos lá, Érica. Eu acho que o ponto fundamental, né, da gente pensar na experiência do consumidor é o quanto isso tem sido impactado pelo fato da gente estar ainda num momento de distanciamento, de uma série de medidas restritivas, e o quanto isso, embora gere certas facilidades, né, em determinados aspectos, porque a gente se habituou nesse período aí que já faz mais de um ano, né, de pandemia, a gente se habituou a pedir mais coisas por aplicativos, pelo e-commerce, algumas categorias que antes não aconteciam no e-commerce agora estão acontecendo. No entanto, em contrapartida, a gente tem uma perda grande da parte da experiência de consumo. E aí, como a gente estava conversando antecipadamente aqui nos bastidores, né, o nosso convidado falou muito bem aí sobre o fato do quanto eventualmente pode perder uma parte significativa da graça e da relevância nessa experiência de compra, quando você simplesmente clica de um lado e daqui mais uns dias aquilo chega na sua casa, mas você não vivenciou toda aquela atmosfera da marca e não teve o contato em si com o produto. E acho que isso é um ponto importante que, na verdade, hoje, por conta das medidas restritivas, quem atua aí com varejo, quem atua junto ao consumidor, está tendo que se reinventar. Mas, por outro lado, a gente fica na expectativa de saber se, bom, o que disso vai ficar, né, com a hora que a pandemia passar, o que de repente o consumidor vai assimilar como um novo comportamento, e daí isso fica, mesmo para um momento pós-pandemia, e o que eventualmente a gente vai retomar ou que vamos transformar, né, tornar algo meio que híbrido, partindo da experiência que a gente está tendo agora na pandemia para as experiências que a gente tinha no passado e, de repente, gerar até coisas mais interessantes. E aí é uma grande interrogação, né? Acho que essa é a pergunta não de 1 milhão, mas de $1 bilhão que todo mundo se questiona de o que vai ser daqui para frente e qual vai ser esse impacto, de fato, no comportamento do consumidor. Muita gente falava do novo normal, né? O novo normal agora já ficou o normal, né? E daqui a pouco já é o antigo normal, porque a gente está difícil de sair dele. Logo, assim, é uma grande interrogação. E para isso a gente está aqui para bater esse papo. Vamos dar uma luz, né, ao que pode acontecer. Alexandre, Ricardo, algo a complementar? Bem, complementando aí, eu queria fazer uma ponte, que eu sei que o Ricardo é um cara que fala que tem uma experiência muito grande de campo, sobretudo com campanha, com estratégia mercadológica, e o Ricardo ele tem uma coisa que é muito boa, que ele consegue ver da indústria a ponta do varejo lá com a mesma capacidade, né? Porque ele trabalha em todo o canal. Então, assim, o que eu acho interessante é que muito se fala de uma mudança muito grande, né? E essa mudança muito grande, a gente tem que tomar cuidado, porque parece que a gente está jogando o antigo fora e começando um novo, e que não é uma verdade absoluta, né? Tem questões que a gente não consegue tirar
em uma geração a gente não vai conseguir tirar. Não vai ser em alguns anos que a gente vai conseguir. Então, quando a gente fala de experiência, né, muito se fala hoje de uma migração de experiência de consumo para consumo de experiências, né, numa nova economia, digamos assim, de experiências, né? Mas a gente não pode esquecer que quando a gente fala de... tem um sentido o comportamento do consumidor para a gente. Não é só uma ciência a ser estudada. É porque quando a gente fala sobre isso, a gente está falando de uma coisa que é fundamental em comércio, em comercialização, diria, né? Que é a decisão de compra do cara. É o nosso dia D. É o nosso dia D e nossa hora H. Que é o momento em que o cara está dentro, por exemplo, de um chão de loja e ele passa, né? Ele entra na loja, seja ele vindo para chegar na loja ou ele passando, ele passa ali e ele olha isso dentro da loja. E agora? Né? E aí, assim, uma coisa importante é o estímulo, como é esse estímulo, né? E as duas pontas são o estímulo e a retenção. Só que aqui no meio tem uma fase importante que é a fase que está ligada à memória dele. Essa memória afetiva. Né? E ela trabalha com a atenção dele, com a compreensão dele do que está acontecendo e a aceitação. Então, eu acho que o Ricardo, ele, como trabalha isso no dia a dia de uma loja, ele, mais do que exemplificar, ele pode ratificar para a gente a diferença que tem aí nesse momento que o cara tem um item ou um produto, como é que isso é, porque às vezes as pessoas enxergam item, produto, marca, tudo uma coisa só, e não é. Quando a gente fala de comportamento do consumidor e quando a gente fala de decisão de compra. Posso? Ó, Não segura só aí. pode como deve. Qualquer coisa vocês avisam aí. Que eu acho que eu vou levar a coisa para um lado que é realmente como eu acredito que eu posso contribuir aqui com quem estiver nos ouvindo. Na esfera estratégica de marketing em si, a gente é extremamente baseado em economia, né? E hoje o marketing está muito... Aqui eu estou na administração, é muito mais tranquilo para que eu consiga falar isso. O marketing ele é muito mais colado na administração do que na publicidade, por exemplo, né? Ele vai abastecer a publicidade, mas ele está muito mais conectado com o negócio em si. E aí, quando a gente traz para a esfera dos negócios, e eu estou fazendo esse corte aqui, inferindo sobre os nossos, quem está nos ouvindo, nos assistindo, aí a gente tem que desromantizar as coisas. Né? E se tem uma questão que ganhou camadas e camadas e camadas de molho nos últimos tempos, molho romântico, é o comportamento do consumidor. O comportamento do consumidor não é mágica, não é involuntário, é um processo intencional e construído pela indústria abastecedora. Sim, é muito difícil você encontrar numa conversa de nível médio essa visão, porque parece que o consumidor se comporta do jeito que ele acha que deve. Não é verdade. Esse comportamento ele é construído ao longo de muitos e muitos e muitos anos, com transferências geracionais. A gente fala uma coisa muito básica, assim, por exemplo, a Coca-Cola vende Coca-Cola desde que a Coca-Cola é Coca-Cola. Assim, é simples assim. Não tem mistério, continua botando líquido na garrafinha e tudo mais. É óbvio que a gente monitora, que a gente observa, que um momento como esse que a gente está vivendo transforma as coisas por adoção forçada e por conveniência, faz parte, não é muito mais opcional, é uma circunstância existencial. Mas, em geral, o comportamento foi construído. Marcas construíram comportamentos através de comunicação, relacionamento e produtos, principalmente. Os produtos sempre surgiram para preencher um espaço que alguém vislumbrou e construiu aquele hábito, porque o consumidor não adivinha que existe determinada solução. Então, não tem como ele inferir sobre um produto. Esse é um processo de construção. Ao mesmo tempo, é um diálogo. É óbvio que as empresas estão sempre, as marcas, os produtos estão sempre observando o comportamento do consumidor, mas sempre baseado, e aí eu acho que é aqui que eu posso deixar
uma provocação num fluxo que parte da cadeia de abastecimento até o consumo. Ele é muito mais volumoso nessa direção, uma cadeia que abastece o mundo, que está praticamente pautada na Revolução Industrial ainda, no sentido de eu tenho que fazer mais vezes o mesmo item para poder ter rentabilidade, eu não consigo ficar escutando um consumidor, faço um produto, outro consumidor, outro produto. Isso é impossível, a conta não fecha, e assim como o professor Carlos falou, que a gente não muda uma geração em comportamento, a gente não muda parques industriais em 50, 60, 70 anos. São parques industriais que abastecem o mundo. Então, é óbvio que, como categorização, o comportamento é fantástico, para que você saiba mais ou menos para onde você vai, para que você encontre potinhos e verticais para que você encaixe seu produto, sua comunicação. Aí todos esses estudos são fantásticos. Eu particularmente me baseio na Euromonitor, é para onde eu olho. Eles saem sempre com os 10 principais comportamentos, enfim, são grandes máximas, a gente entende nesse sentido, mas você não vai conseguir mudar uma máquina, esse é o ponto. Quando a gente traz para um cenário pandemia, é que me vem a provocação, assim, eu vivi isso como consumidor, assim, eu tenho uma relação próxima da Nike, eu gosto da marca, existe uma categoria muito específica de camisas que eu curto muito, e aí, por conveniência, eu comprei pela internet. Quando chega só o item, sabe? Chega só a camisa. Eu só sei o que esperar porque a marca cumpriu esse papel. Então, assim, eu falo que o produto sem a loja ou sem a experiência, ele é só um item, e aí item, para os administradores, aí não tem valor agregado, a rentabilidade vai lá embaixo, você não consegue faturar mais, porque é só a coisa, ninguém paga só pela coisa, são sempre pelas camadas adicionais, e aí sem a marca aí que ele é só um item a mais, assim, é uma camisa qualquer que chegou numa sacola na minha casa, e a conveniência não ganhou da força que a experiência me traz de uma loja da Nike no Brasil, no outlet, no exterior, não importa, em cada lugar, aquele produto me propõe uma experiência, e a totalidade dessas experiências, junto com a comunicação, que aí você tem os jogadores de futebol, tem o Federer, que ficou muitos anos e foi quem construiu a marca para mim. Então, assim, experiência é algo que vai muito, muito, muito além, custa muito, muito, muito caro, não é um improviso, não é um remendo, e para mim, como o Bruno falou, quando a gente sair da pandemia, claro, uma hora vai acabar, precisa acabar, porque o comportamento vai mudar, as pessoas já não aceitam mais do mesmo jeito, já estão indo, eu não vou entrar nessa seara, mas como é que lança produto pela internet? Não lança. Ninguém sabe construir marca pela internet ainda. As digitais, ok, tudo bem, mas se você olhar bem, você vai ver que as maiores marcas digitais se constroem na televisão aberta. Porque ainda está na escala industrial, que vai lá gerar o máximo de impactos possível. Então, você vai assistir Globo, você vai ver Uber, iFood, Americanas, todos. Não tem como, ainda é uma escala industrial. Então, o que eu sinto, e aí para entregar a palavra para vocês, é o cuidado, e aqui, como são administradores, eu fico muito confortável de dizer, para os marqueteiros é mais difícil. Publicitário é quase impossível. É essa dispersão que está acontecendo com as coisas. Assim, parece que a gente está implodindo as estratégias para criar N microtáticas, ao invés de assim, quase destruir a esfera estratégica e ter N microtáticas, que é completamente inviável, principalmente no quesito experiências. Porque eu não tenho... eu sei que o consumidor tem 10 tendências, mas eu tenho uma marca. Eu tenho que fazer a minha proposta de experiência. Então, talvez, aí para devolver para vocês, a ótica que eu sinto mais correta é você escolher qual é o que você vai propor. A sua experiência é essa. Eu acho que, pegando o que o Carlos falou, eu tenho uma paixão pelo canal. Eu não sei por que não se fala mais de canal de marketing. Indústria, distribuidor, atacadista e varejista. Parece que não existe mais, parece que os produtos brotam, né? Isso, apareceu. E não aparece, é caminhão à beça para fazer aquilo chegar. Então, assim, o que você vai fazer? Qual contribuição que você vai dar para o seu canal abastecedor primeiro? Porque quem faz a tradução cultural da experiência, a experiência só acontece na ponta. É a hora que aquele produto chega mais perto. Então, assim, a Nike compra tecido para o mundo todo, aquele amarelo
monstro. Cada vertical é que vai fazendo aquilo fazer algum sentido para o consumidor local, porque senão, e ao mesmo tempo a Nike não consegue fazer uma camisa para cada praça. Ela escolhe cor, transforma em coleção, posiciona e vai através do canal, principalmente do varejo, construindo relevância, experiências, a parte sensorial. A parte sensorial, para mim, é mais legal, porque eu gosto muito do varejo local. Acho as grandes redes muito legais, mas o varejo local, para mim, é sensacional, que ele é o mais cultural, é o mais raiz, menos Nutella de todos. Então, assim, ele conhece as pessoas pelo nome, ele conhece o hábito das pessoas, faz parte da expressão social das pessoas irem para a rua comprar um programa. Então, eu vejo as experiências como coladas na existência das pessoas. E aí, numa triangulação estratégica, a marca, o operador do varejo, ou seja, da indústria, tem que escolher o que ela quer, porque se ela ficar só respondendo a microestímulos, para os administradores, o que eu sinto é que ela perde a esfera estratégica, cai na armadilha das N microtáticas e aí perde completamente o controle do negócio e eu já vi resultados catastróficos nesse sentido, quando a gente vê o Omo sendo Omo, a Coca vendendo Coca-Cola desde que é Coca-Cola, a Pepsi vendendo Pepsi, sabe? Você olha para os grandes, é muito mais retinho aqui, ele vem na comunicação, muda, adapta, torna contemporâneo, mas tem uma máquina que, pelo menos no mundo do marketing, a gente falava muito, assim, cuspindo o produto atrás da equipe de vendas, da equipe de promoção. Então, eu acho que essa é a minha visão inicial da coisa, sabe? Menos romântica, mais prática, super lúdica, super criativa, é para ter as mentes pensantes, é para ter sensibilidade, é para a arte estar envolvida. A Melissa da Oscar Freire, aquela loja linda, super bacana, mas sempre com uma função prática dentro das operações. Vou parar de falar que eu falo para caramba. Bom, é interessante, assim, visto tudo isso que vocês falaram, me veio uma questão à cabeça. As características do consumidor estão mais diversas, mais diversificadas, mais ampliadas por causa dessa questão do distanciamento, né? Aí eu pergunto para vocês, no meio disso tudo, né, de todas essas mudanças que ao mesmo tempo não são tão profundas, o que o gestor de marketing precisa ficar atento em relação a esse comportamento do consumidor? Quais são as principais, onde ele deve focar, né? Os principais pontos que ele deve focar para conseguir entender essa experiência do consumidor nesse momento conturbado que a gente vive? Posso começar? Por favor. Bom, acho, Érica, que vai muito no sentido do que o nosso convidado, o Ricardo, ele trouxe. Porque se o gestor de marketing não conseguir ter essa visão e identificar, como o Ricardo colocou aí, né, essa diferença de você ter um olhar estratégico e acabar caindo numa ilusão de uma microtática dessa, né, ele pode estar indo naquele famoso pastel de vento. Né, e aí, de repente, investir recursos achando que aquilo ali vai dar um grande resultado, e quando, na verdade, aquilo ali tá mais do que um comportamento também hypado, como a galera gosta de colocar, né, mas que não vai ter sustentação a médio e longo prazo. Então, concordo 100% aí com o que o nosso convidado trouxe em relação ao olhar estratégico, entender a parte de canal. Eu acho que talvez o digital, o Ricardo, traga essa impressão, né, para as pessoas de que, olha, tá tudo aqui na palma da minha mão, quem é o intermediário? Porque as pessoas, engraçado que no digital também tem intermediários, né, e gigantes, inclusive, mas as pessoas parecem meio que desconsiderar a questão do intermediário quando tudo começa a se digitalizar. E aí talvez gere um pouco dessa miopia. Eu acho que se o gestor de marketing se deixar levar por uma cortina de fumaça dessa, ele pode realmente direcionar a sua empresa e direcionar a sua energia e dinheiro para coisas que não vão ter sustentação, que de repente agora estão parecendo ser, olha, meu Deus, agora o mundo vai por aqui, ó, e daqui a pouco volta tudo mais ou menos a um modelo mais tradicional, e ele está perdendo dinheiro aí com isso. Então, acho que a minha contribuição vai por aí. Trazendo aí uma luz para essa discussão diferente,
a gente tem uma diferença entre você estar na internet com seus produtos, seus itens, sua marca, e você competir na internet. São coisas bem distintas. A gente já teve a oportunidade de falar isso aqui num outro programa. Basicamente, quando a gente está falando de experiência, a gente não pode dissociar que a gente está falando de uma palavrinha que antecede a experiência, que é a palavra busca. O consumidor busca. A busca é uma procura. Ele procura resolver alguma coisa. Por vezes ele sabe o que é consciente, por vezes ele não sabe o que é tão consciente. E a gente, quando busca alguma coisa, o ser humano ele só tem duas respostas, uma interna e uma externa, né? Então, quando a gente fala de comportamento, de experiência, disso tudo, é por isso que o Ricardo tanto acentuou a experiência da loja. A minha busca interna, ela vai lá na minha memória para acessar as exposições que eu já tive, que eu tive contato, vai buscar a minha atenção, vai buscar a compreensão que eu já falei, vai buscar a aceitação, essas coisas todas. E quando eu tenho que acessar a minha busca externa, eu vou na mídia. A mídia que traz isso para mim. Então, quando ele falou de TV aberta, a TV aberta ela impacta direto na minha procura, né? E ela tem uma diferença para a internet que é importante, que eu acho que também até o Ricardo consiga falar disso por vivenciar talvez alguma coisa de perto nisso, que é o seguinte, a internet, não obrigatoriamente estamos todos sentados juntos em volta do mesmo equipamento, vendo tudo da mesma hora. Então, quando eu digo que estou passando um comercial, por exemplo, no intervalo do horário nobre de televisão, há uma grande concentração de pessoas uma ao lado da outra. E isso é uma experiência também, porque a família discute aquele item, discute aquele produto, discute aquela marca. É a hora que o pai fala assim, o filho fala assim, nossa, eu não gosto desse refrigerante. Ele fala, você está maluco? Você tem ideia do que você está falando? Então, tem uma série de discussões ali, e aí não importa se está falando bem ou falando mal, porque está falando, então está gerando experiência. Então, o que eu acho que eu poderia trazer para isso é essa questão da procura, e aí quando a gente fala de procura tem toda a influência, cultura, classe social, e é por isso que o Ricardo falou dessa coisa da loja, do varejo, de estar ali perto, é o lugar onde mais rápido eu me reconheço como ser humano. Eu me reconheço no meu bairro. A gente às vezes muda de bairro, a gente demora um tempo para se reconhecer no bairro que a gente foi. É difícil, é engraçado. A gente não conhece o comerciante, a gente não conhece o item que está na prateleira, a gente não conhece a marca, e às vezes a gente fica pensando se a gente vai para outra experiência. Estou gastando muito, estou gastando pouco, esse produto é mais caro do que eu estou acostumado a pagar, e é tudo em cima do que eu estou acostumado, só que eu estou acostumado é a minha referência do lugar de onde eu vim. Então, acho que isso aí é uma coisa interessante, e acho que o Ricardo poderia contribuir bastante com isso também. Assim, os dois inputs que vocês trouxeram foram bem legais para eu desenvolver uma linha aqui, porque o primeiro realmente é de não dispersar. Só para você ter uma ideia, Bruno, isso é tão forte nos empresários médios, principalmente, que eu tenho, sabe, sticker, a figurinha? Tem um meu com a minha foto escrito, faz um post que resolve. Porque você às vezes você cai nisso, assim, você está numa discussão absolutamente estratégica de sell-in, sell-out, negocia bem, comprou, estoca bem, estoque é patrimônio, e a conversa se resume no post que o outro fez, que eu vou fazer também, que no orgânico vai ser entregue para 7% só, se você não impulsionar, não vai adiantar. A gente não consegue explicar, trazendo um pouco do digital aí que o Carlos trouxe, às vezes para o empresário que o Facebook é do Facebook, o cara não consegue entender. Ele não consegue entender que o post do Facebook é do Facebook, não é dele. Isso não é uma crítica. É um cenário com o qual nós temos que lidar, porque a gente tem a responsabilidade com o mercado, que também não é legal para o Facebook não funcionar a estratégia. E é o que aconteceu.
as marcas grandes entraram, foram, recuaram, saíram, preferiram colocar em conteúdo, aí os pequenos vão vindo atrás, vão vendo que nada acontece, olha para o Facebook. Como ferramenta de publicidade. Aí, trazendo o que o Carlos disse sobre busca, a gente separa o momento do consumo, da demanda, em 2 momentos. Atendimento de demanda e estímulo de demanda. Quem não faz essa separação perde muita oportunidade, porque atendimento de demanda, a demanda está imputada com o consumidor, só tem que ter. E aí o cara dá desconto, faz promoção, faz miséria e perde competitividade pra caramba por algo que o consumidor queria. É atendimento de demanda, é demanda imputada, não adianta, é quase inelástico. Eu posso mexer e não vai adiantar, mas é uma inelasticidade psicológica, não é econômica. Não adianta, eu não tenho onde colocar 2 lixeiras, eu não vou comprar 2, então não baixa o preço, sabe? Então perde-se muito. Um lugar que se perde muito, e aí respondendo um pouco, Érica, é no upselling das coisas. Um lugar que eu falaria para as pessoas prestarem atenção é no upselling, porque o consumidor, quando sai de um momento como esse, ele quer comprar cada vez mais certo as coisas. Certo, não é mais barato. E aí o certo é uma conta mais ampla, entende? Eu vou comprar, vai durar mais, vai atender exatamente minha necessidade, isso já faz você pluralizar a oferta. Quando a gente separa estímulo de demanda e atendimento de demanda, no atendimento de demanda é o Google. Não tem para onde você correr. No Google, o cara vai procurar o que ele quer. Óbvio que o Google vai acertar. Não tem como ele errar. Ele não tem como errar. É o cara que quer. O Google não faz ninguém ficar com vontade de comer chocolate. Ele entrega as melhores opções de chocolate. Quem faz ficar com vontade de comer chocolate é a televisão. Aí eu vejo uma prova no Big Brother, nossa, chocolate. Aí eu vou no Google. E eu garanto que as pessoas não fazem essa separação na esfera estratégica. Pode até ter as 2 microtáticas, sabe? Mas elas não se falam, aí você não vai a lugar nenhum com isso. E o Google vai sempre acertar essa oferta. Então, separar esses ambientes, para mim, é fundamental. Para eu chegar no estímulo de demanda, que é o seguinte, esse senso de pertencimento que o Carlos falou, é o principal. Porque, assim, a gente separa 2 mundos. Tem um terceiro, que é o da farmácia. Mas tem o bem de consumo, que é a perfeição. Unilever, P&G, Sadia, Seara, só monstros, caras não inventam e vêm construir experiência no impacto publicitário. Tem algo acontecendo agora que é brilhante, eu vou convidar vocês para fazerem essa leitura. Assistindo TV. Downy. O Downy transformou o mercado de amaciante. Quase ninguém presta atenção. Ele veio com vidro igual de perfume, não fala que amacia, fala da pele da pessoa e que ele é muito cheiroso, flor para tudo quanto é lado. Aí você só percebe que isso foi uma bomba quando o fofo vem, o Comfort vem na embalagem dele colocando 10 vezes mais cheiroso. Tá respondendo o Downy. Isso, a briga toda acontece na televisão. Aí vem o IP agora com a Grazi Massafera falando de micelar, da roupa. Então, assim, os caras fizeram um movimento, acharam um espaço de comportamento, perceberam em algum momento que amaciar vale tanto quanto deixar mais cheiroso, vieram no aroma e imagina o tamanho do market share que isso gerou. E a gente só tem como saber o market share, tem 2 maneiras de ver market share, e não é Nielsen, é gôndola. Você vai na gôndola, conta lá, e tu vai ver o tamanho do Nescau, o tamanho da Qualy, o tamanho do Veja, o tamanho do Downy. Ele foi aumentando. Seara com a Fátima Bernardes. Você vai vendo na prática a coisa aumentar. Essa é a primeira maneira de medir. E a segunda é quando o concorrente responde. Então, você tem um Comfort, Unilever, nadando de braçada, vindo responder o atributo que o concorrente estimulou, pegou, acusou o golpe. Sabe? Então, esse movimento está acontecendo e isso é construção de experiência. Quem é que não sabe que o consumidor abre a tampa e cheira? Quem é que não sabe? Mas você não repara. É igual Pepsi Twist, que todo mundo bota a rodela de limão na Coca. É um detalhe. E às vezes se dispersa tanto, olha, faz pesquisa, compra e perde o simples. O maior desafio é fazer o simples.
todo mundo sabe que a consumidora, depois que fala, ela abre a tampa e cheira. Não tem erro, os caras vieram no... O que é mais sensorial na hora da decisão de consumo? O cheiro ou a maciez? Eu não tenho como tomar banho com aquilo para ver se vai ficar macio na hora da compra. Olha que genial, que sutil, super simples, mas uma fortuna para construir. Mas é market share, é negócio. Vocês são administradores. Uma hora vai ter o break-even disso e o market share vai se estabelecer. Esse senso de pertencimento que o Carlos traz, eu falei dos dois mundos, né? Bem de consumo, acabei de explicar. E o bem durável, que aí a indústria bagunçada é que eu gosto dessa, que é a fábrica, a indústria nacional com varejo local, uma bagunça, o representante comercial, que é uma figura que ninguém fala. Ninguém fala, se não fala de canal do representante comercial, então que ninguém. Parece que eles não existem e são eles que fazem os produtos chegarem nos pontos de venda. No bem durável, a linha de frente de contato do consumidor é o varejo local. Entende? Então, a proposta de experiência, se vier da indústria, passar pelo canal certinho, através do representante comercial e contribuir para a loja do cara, é a única maneira disso acontecer. Então, você vai ver algumas marcas grandes, Tigre, que fazia, a Manco, que respondeu, os cimentos muito bem estruturados, Quarto Solite, acabou. Não tem muito mais. Você vai ter Lorenzetti, 93% de share. Não faz propaganda. Vai tudo no ponto de venda. Então, assim, o olhar do bem de consumo acontece através do varejo local, é muito pulverizado, e aí tem o senso de pertencimento que o Carlos trouxe para mim, que é o seguinte: quando você se muda, a primeira coisa que você sente falta é do pão. O pão. Parece que arrancaram um pedaço de você. Mas cadê aquele pão? Não tem mais aquele pão. Se vier para a Barra, então, coitado, que aí nem pão tem. Não tem pão. Morador da Barra pode falar o que é. Mas pão ele não come. Só come pão de forma, porque não tem nem marquise na Barra. Imagina, eu morava na Tijuca, vim morar na Barra. Arrancaram minhas marquises. Eu não posso mais andar a pé e não tem padaria para eu comer pão. Eu não vou nem chegar no frango de domingo, vou ficar no pão. Roubam o seu pão. Isso é uma coisa que você faz. Me tomaram um pedaço. O varejo local é isso. É um pouco do pão da pessoa. E aí, o erro que as pessoas cometem muito com os administradores aqui é tentarem imitar o grande, responder o grande. Não consegue, não é essa a tua estratégia. Você é o pão do cara. Acredita nisso, investe, desenvolve. Não queima preço. O produto tem muito valor, estoque é patrimônio. A experiência é colada no produto que precisa sustentar uma rentabilidade. São os produtos que nós fabricamos que deixam um lastro social verdadeiro. As cidades existem por causa das indústrias, os bairros por causa dos comércios. Então, assim, eu sinto que a experiência está no meio desse contexto todo. Ela não é só... Por isso que eu falei que era para desromantizar. É para construir, é para ser lúdico, é para ter talento, é para ter música, é para ter tudo. Mas o Downy fez o cara que sempre abriu a tampinha e cheirou o negócio e fechar. Cheirar, fechar. Saiu com atributo, teve coragem, uma decisão corajosa, simples, uma mensagem contada em 30 segundos, porque é o tempo da televisão, e os concorrentes vêm respondendo, e isso também é experiência, sabe? Experiência não é só sair fumaça de dentro da loja, enfim. Eu tenho um varejista que a gente vende chuveiros há muitos anos. Lorenzetti constrói experiência no ponto de venda. E já tem 5 anos que a gente solta fumaça na loja, porque banho bom é com fumaça. Então a gente já está vendendo a fumaça, não está vendendo mais o chuveiro, sabe? A gente tentou passar pelo cheiro do banho, mas deu para ver que a fumaça... Banho bom, o chuveiro, o banheiro fica embaçado. Esquece, aí realmente a experiência faz vender muito, porque quer ver uma coisa que é muito comum? A experiência funciona principalmente para você fugir do atributo primário, preço. A gente não falou em preço. Essa é a principal força da experiência, é deixar o preço como uma decisão secundária. Preço é posicionamento, quem dita preço é mercado, não adianta você estar X% acima, não adianta. Mas a grande função da experiência é você proteger as suas margens para conseguir oferecer algo que vai deixar o consumidor satisfeito, principalmente porque as operações locais dependem da volta das pessoas, da recorrência, né? O pão você compra todo dia, o leite você compra todo dia, aquele comércio depende do seu retorno. E você volta, porque em neuromarketing o cérebro busca controle, né?
Eu gosto de saber como vai ser, Então, assim, essa é uma ilustração aí para vocês, principalmente do Downy. Assiste, é mó barato. É um vidro de perfume, é lindo, a tampa é linda, é linda. E a gente, marqueteiro, quando a gente vê algum cara que fez, você fala, meu Deus, olha o que o cara viu. Não precisa nem ler o case. Você vê, você fala, olha o que o cara viu, bicho. E vai funcionar, não tem jeito. E o produto é bom, né, também. Experiência sem produto de qualidade não adianta nada, a frustração dobrada para o consumidor, né? Vou entregar a palavra porque eu falo pra caramba. Bom, então, para a gente fechar esse papo, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre as expectativas para frente, né? Não vamos falar do pós-pandemia, porque ninguém sabe como vai ser, quando acaba, o para frente, né? Transformar, como é que o mercado está transformando essa experiência do consumidor cada vez mais em um diferencial competitivo dentro das organizações, né? Seja varejo, seja no comércio. Como vocês veem esse para frente para transformar isso ter ainda mais força? Bruno, sempre o primeiro. Tô abrindo sempre a roda aqui da conversa. Bom, eu acho que daqui para frente, né, como você colocou muito bem, né, a gente não sabe quando é que a pandemia acaba, porque já fala daqui a pouco vem outra, então talvez isso vire uma certa constante na nossa vida, mas eu acredito muito que aprimorar essas experiências, concordo muito com o que o Ricardo trouxe, assim, o Ricardo, eu falo muito de canal nas minhas aulas, tá? E falo sobre os representantes de venda também, porque realmente é uma ponta ali, é uma parte, né? Não uma ponta, mas uma parte significativa que costuma ficar bastante invisível e que a galera não dá atenção. A gente fala de promoção de venda, 99% dos casos a galera só lembra da promoção de venda para o consumidor final, não pensa no canal, não pensa na equipe de vendas. Então, eu acho que aprimorar esse olhar estratégico, eu acho que é super importante. Como a gente teve esse período aí de migração, em grande parte forçada para o digital, eu acredito muito na integração de soluções tecnológicas para ajudar a melhorar ainda mais a experiência no varejo. Né? Sempre tem em sala aqueles alunos que são muito ligados em tecnologia, e aí vem meio com aquela onda de trombeteiro do apocalipse, não, porque o comércio vai acabar, porque não sei o que vai acabar, e sempre é assim, né? Sempre tem alguma coisa que vai acabar por conta de uma nova tecnologia. E uma coisa que eu sempre procuro trazer para eles, olha, vocês estão loucos, o varejo não acaba, o varejo é o palco principal ali, onde a coisa acontece. O digital pode dar um suporte. Quando o Ricardo falou, por exemplo, da questão de preço, né, que você ali consegue gerar valor e fugir da concorrência por preço, eu estava lembrando, eu busquei aqui, olha, saiu uma matéria, não tem nem um mês, falando da B2W, que ela opera no vermelho. Né? Por quê? No digital você está ali, é muito difícil o camarada conseguir criar novas camadas, então, e você compara preço muito rapidamente. Então o consumidor está muito acostumado no digital a só trabalhar baseado em preço. E aí eu tinha lido essa matéria quando ela saiu, e aí na pesquisa que eu fiz por conta de uma aula que eu ia dar, eu descobri que em 2016 também teve uma matéria semelhante, que a B2W operava no negativo, e quando eu trabalhei no mundo do marketing, sei lá, em 2012 ou 2013, a gente fez uma reportagem mostrando que o e-commerce naquela época já operava no negativo. Quer dizer, o camarada tem um custo para atrair o cliente enorme, mas ele não consegue agregar nada ali, justamente porque como é que eu vou trabalhar toda essa questão da experiência que o Ricardo trouxe muito bem, explicou muito bem, né, por meio apenas de uma tela. Sabe? A gente ainda não aprendeu a fazer isso e acho que a gente ainda não tem recursos tecnológicos para fazer. Por outro lado, eu acho que trazer a tecnologia para dentro do varejo e ajudar com isso a entregar coisas para o cliente mais personalizadas ou a melhorar essa experiência, integrar de fato. Eu gosto muito da experiência de navegar por aplicativos e encontrar as coisas por ali. Então, acho que se o varejo usar desse aprendizado que a gente vem tendo nesse período, onde a gente forçadamente migrou para o digital, mas integrar isso nas suas soluções, eu acho que a gente pode ter um bom caminho aí pela frente, Érica. Eu, particularmente, acho que essa integração com a tecnologia pode ser bastante benéfica
para o varejo físico e talvez a gente não veja nem mais tanto essa diferença, sabe? Do que hoje você tem uma limitação muito clara. Não, isso aqui é varejo, isso aqui é e-commerce, isso aqui é varejo físico, isso aqui é loja virtual. E acho que a tendência é que isso caia por terra. Eu tô na mesma linha que você e até diria que eu acho o seguinte, há que se entender a diferença de fazer modelos de marketing e campanhas publicitárias, são coisas diferentes, né? Uma coisa é eu comunicar um item, um produto, ou serviço que seja, e outra coisa é construir uma estratégia que também a envolva, né? O marketing, ele trabalha com ações, tal qual a publicidade, coisa e tal, mas ele também trabalha com tendências e acopla isso nas intenções do comércio, seja varejo, de que forma for. E aí, assim, quando a gente pensa, tem umas palavrinhas aqui que vem na minha cabeça, eu vou botar elas entre aspas porque elas não existem, tá? Mas isso é uma coisa que o marketing tem de bom, chama-se licença poética, né? Que o Castro Alves podia usar, a gente também pode, né? Quando você pensa assim, ó, individualização coletiva, isso é genial, porque a individualização coletiva, a gente caminha para um mundo que a gente está ficando coletivamente individual. Então, é uma tendência, a gente tem que entender como isso vai terminar lá no produto, na gôndola, que foi onde o Ricardo falou. Então, algumas palavras que a gente pode cunhar do marketing, quando a gente fala de individualização coletiva, por exemplo, a gente começa a ter termos que somam isso e que levam a gente para pensar marketing de outra forma. Por exemplo, empoderamento. Quando a gente fala de individualização, quer dizer, cada vez mais ficamos coletivamente individuais. Empoderamento une as duas coisas. É uma coisa engraçada. O coletivo. Então, o marketing tem que olhar para isso. Essas palavras que vêm entre aspas, aventureirização. Tudo tem que virar uma aventura. A gente está atrelado numa experiência. Empoderamento é uma experiência. A aventureirização é uma experiência. Minimalização. Quer dizer, eu quero ter as coisas, mas sem jogar pela janela as coisas, né? Sem jogar fora. A gente já falava de sustentabilidade. Eu quero ser um cara que contribua para a sustentabilidade. Agora eu sou minimalista. Então, assim, tem uma série de outras. Uma interessante que é desproprietização. Como lidar com esse novo mundo de pessoas que, assim, foram criadas para... Qual é o teu indicador de sucesso? Ter uma casa e ter um carro. Hoje o indicador de sucesso não é mais esse. Ainda mais para essa galera que está vindo. Eu soube outro dia, nem sabia, que o número de carteiras, emissão de carteiras, Detran, essas coisas está diminuindo. Registros de imóveis está diminuindo. Então, lidar com essas tendências é uma questão maior que o marketing vai ter que entender, porque, Érica, Ricardo e Bruno, isso vai ter que estourar na marca e numa gôndola de uma loja. Ponto. Seja essa gôndola estante virtual ou numa gôndola física. E o marketing vai ter que olhar isso. E as empresas vão ter que entender que não se trata só de uma campanha publicitária. Se trata de um olhar estratégico muito maior para entender tudo. E nisso está o comportamento do consumidor. Eu queria encerrar aqui deixando mais provocações. O que o Bruno falou foi muito legal, porque eu escuto muito isso. Vai acabar, vai acabar, vai acabar. Aí o varejo... Olha o raciocínio. O varejo físico vai acabar. Mas a gente sabe que os produtos não brotam. E ninguém é mais rápido que o camelô. Ninguém é mais rápido que o camelô. O cara tá num ônibus, ele entra com um produto e fala, bala! Não tem a Amazon certa. O camelô é o cara mais rápido que tem, porque ele está com um produto mais próximo à necessidade de consumo. Então, a gente vai fechar todas as lojas e transformá-las em galpões para o produto ficar perto daquele raio. Isso não existe. Então, na verdade, para a gente atender esses caras que falam que vão acabar, agora eu falo que a loja é o galpão que vende, entendeu? Aí fica híbrido. Ou seja, eu estou com um produto estocado ali, perto de um raio, e uso plataformas de venda. WhatsApp, e-commerce, marketplace, não importa, mas o importante é ter o item. Eu tenho que estar com um produto perto de um determinado público. A parte logística é fundamental
nesse sentido. Esse negócio que vai acabar, eu realmente acho o maior barato. Aí, para responder a sua pergunta, Érica, o que eu acho que é fundamental a gente aproveitar a pandemia, e concordo super com você que não dá mais para falar de quando ela passar. Isso é uma perda de tempo total, a vida tem que seguir, né? Precisa seguir. É a gente tirar de vez, e aí tem muito da fala do Carlos aqui, do professor Carlos, essa coisa da marca. A marca não existe. As marcas são frutos de produtos. Os produtos construíram as marcas. Ela está direta, a função da marca, todo o resto tem que se dar através do produto. Então, eu acho que a gente está numa hora de olhar muito para os produtos. Aí sim, através do comportamento, que função ele está cumprindo, ele tá pegando um consumidor que é JOMO agora, Joy of Missing Out, o cara que gosta de ficar de fora das coisas, o consumidor que é work hard again, que trabalha pra caramba, pega um trânsito danado, volta para casa, tem só 4 horas ali para se comportar, o cara que todo mundo é de volta ao básico, mas é pelo status, eu não, ou seja, o eu não tem muito mais força do que o eu sim, né? Tá todo mundo numa conversa, todo mundo concorda, é verdade, um vai falar eu não. Pô, quê? Eu não é muito mais poderoso, não participar de determinada coisa, não, eu não fico muito na rede social, não, eu não ligo muito para o WhatsApp, o não tem muita força, mas colocar toda essa lente de comportamento no mix. Que função realmente ele contribui? Ele é que tem lastro social, ele é que tem lastro econômico, é o produto que faz isso tudo. A marca é fantástica, mas eu senti o marketing muito orientado para as marcas, sabe? Só falando de marca, branding. A gente brinca que branding é um termo que a gente usa para justificar a falta de performance. E não significa que não tenha que ter branding, óbvio que tem que ter branding, você tem que construir, mas tem que vender. Né? A resposta, se o branding foi bem sucedido, é o consumo. Não tem isso. O Jetta, o carro, não sei o quê, um Volkswagen, tá, mas se não vender, o consumidor não aprovou. Aí que, para mim, é o grande ponto. A identidade de consumo das pessoas. Quando o CPF vira identidade de consumo, esse é o comportamento que mais deveria se observar e pouco se fala. Porque aí ele é muito individual, ele é condicionado aos estímulos. Então, o meu CPF, quando entra na marca A, é uma identidade de consumo. Na B é outra, são outros estímulos. Por mais que eu traga a demanda imputada. Então, eu vejo que olhar novamente para os produtos seria fundamental. Eu vivi muito de perto a falta de aço, de cobre, a escassez de produtos, assim, faltou o produto no país. Papelão, o auxílio emergencial tirou a galera de catar o papelão, faltou papelão, não tem embalagem. Anda nas lojas, vocês vão ver, micro-ondas, tudo no isopor, vários produtos no isopor, porque faltou papelão, terminou a cadeia toda. Então, olhar para os produtos com mais atenção, passando por isso tudo, comportamento, comunicação, tendências, tudo, mas através dos produtos, porque eles cumprem real função, seria a minha resposta aí. Porque com a pandemia, as pessoas vão... Existe uma leitura de comportamento pós-crise que a Harvard faz há muito tempo, né? Então, vem uma grande bolha de crise, o consumidor sai igual. Busca simplicidade, foca no conselho, cria uma política de austeridade voluntária, ou seja, não vai desperdiçar, mas quer comprar o produto certo. É hora de você fazer boas abordagens qualitativas, e ele vê os produtos como agrado, dispensáveis, necessidade e adiáveis. E aí o marketing tem por objetivo migrar essas coisas, né? O que é adiável é necessidade, o que é de agrado vira dispensável, o dispensável vira agrado, enfim. Aí a gente vê as mensagens, né? Você merece isso, você quer aquilo, vai parar lá na comunicação. Eu não vejo, eu não minimizo a questão do comportamento de jeito nenhum, ela é fundamental, mas acoplada em toda a estratégia. Comportamento e tendência na microtática é que eu acho um desperdício grande, realmente muito grande. Perfeito. Bom, tudo que é bom dura pouco, né? Mas vamos ter que encerrar esse papo de marketing aqui. Porém, quero agradecer muito a presença de vocês, Bruno, Carlos Alexandre, Ricardo. Muito obrigada por esse papo tão bacana, tão edificante que a gente teve aqui.
Muito obrigado, gente. Agora eu vou falar primeiro. Eu fui o convidado. Muito obrigado. Foi ótimo a troca de ideias aqui. Eu gosto muito de estar no ambiente dos administradores, eu entendo a cabeça deles bastante e curto muito. Eu agradeço o espaço, contem sempre comigo. Foi um prazer, tá? Obrigado, Érica. Foi excelente o papo. Carlos, obrigado aí pelo convite. Ricardo aí, obrigado também. Muito bom conteúdo aqui para nossa audiência. Conteúdo de primeira categoria. Queria agradecer muito, uma satisfação renovada mais uma vez estar aqui falando para esse público enorme do Conselho. Agradecer ao Bruno por ter vindo, Érica pela brilhante condução e ao Ricardo aí, porque é uma pessoa de agenda apertada, a gente sabe isso, e se disponibilizar para vir jogar mais conhecimento, né, para todo o nosso público. Eu tenho certeza que o Conselho agradece muito. Né, Érica? Muito. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigada, gente. E vocês que assistiram a gente até aqui, já sabe, sempre novidades, sempre em cima do ponto, você acha aqui no Papo de Marketing. Eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau.